A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 21 e hoje vamos ver do versículo 18 até o 28. Diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram um voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que não há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-os no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Até aqui, por hoje. O título da mensagem é: Nossas estratégias são falhas. Ouvimos pela manhã a pregação do Nicolas, que pregou também nesse sentido. Deus mostrando algumas coisas para nós. Ele dizia na pregação dele que nós podemos fazer os nossos planos, mas é Deus quem está à frente. É exatamente este o tema da mensagem desta noite. Deus está no controle de todas as coisas. Paulo vinha vindo da Ásia com direção a Jerusalém. E tinha sido avisado por onde passava do que esperava ele em Jerusalém. Ele seria ali amarrado, né, as suas mãos e os seus pés, e também sofreria algumas situações de ordem física também. E ele vem caminhando para Jerusalém, consciente do que vai acontecer.
mas ele tinha que vir a Jerusalém. Essa era a vontade de Deus para ele. Na verdade, Paulo pregava que só Jesus Cristo salva. Ele nunca pregou contra a lei, porque nós não somos contra a lei. Nós cremos nos 10 mandamentos. Nós ensinamos desde a infantilidade do crente, quando ele é ainda criança, na escola bíblica dominical, os 10 mandamentos. E vamos continuando ensinando para os jovens, adolescentes, adultos, e sempre estamos estudando a lei, os profetas. Nós não somos contra a lei e os profetas como Paulo não era. Apenas que a lei não salva. Quem salva é Cristo. A lei é boa porque ela mostra o nosso erro. Ela nos desnuda. E então olhamos e sentimos vergonhas daquilo que somos e fazemos. E pedimos perdão. E Deus nos perdoa em Cristo. E nascemos de novo e somos salvos. Jesus morreu pelos nossos pecados. E os nossos pecados são pregados na cruz. Não é mais nosso. Aquilo que eu fiz, que eu faço, que vou fazer, já está na cruz, pregado e lavado com o sangue de Jesus. Sou perdoado, justificado diante de Deus. Essa é a pregação do apóstolo Paulo. Mas por falta de entendimento, aqueles que ouviam a mensagem, judeus, acusavam Paulo de que ele era contrário à lei e pregava contra a lei. Quando ele diz Moisés, se refere à lei. Pregava contra Moisés ou contra a lei. E toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo. Paulo, por isso, era perseguido. E agora ele chega em Jerusalém. E as pessoas sabem que Paulo chegou em Jerusalém. E há uma preocupação por parte da igreja. E quando fala igreja, há uma distinção com a sinagoga. A sinagoga é dos judeus e a igreja é dos cristãos. E quando ele chega, há uma preocupação por parte da igreja em Jerusalém daquilo que vai acontecer, não só com Paulo, mas a partir de Paulo, com todos os crentes em Jerusalém. Em primeiro lugar, quando ele chega na igreja, ele é bem recebido. Porque os irmãos sabem o trabalho que esse homem fez. E ele conta tudo o que ele fez. Tintim por tintim, as cidades que ele andou, as pessoas que se converteram ouvindo a sua palavra. Primeira vez que Paulo esteve em Jerusalém, depois da sua conversão no caminho de Damasco, ele não foi recebido assim. As pessoas tinham medo de Paulo. Alguns diziam, este é aquele que persegue os cristãos e mata, põe na cadeia. E então tiveram um tempo de medo de Paulo. Mas agora, depois de passado todos esses anos, 10 anos possivelmente, se passaram, Paulo tem um outro reconhecimento entre eles. Agora eles admiram Paulo, eles respeitam Paulo, eles amam Paulo. Então Paulo, ele é bem recebido. E então Paulo conta tudo aquilo que Deus fez por onde ele andou na Ásia, por onde ele andou na Macedônia, na Acaia, visitando as sinagogas e muitos judeus se convertendo, as perseguições que ele teve, ele conta tudo aquilo detalhadamente. E aquilo foi maravilhoso para os irmãos quando ouviram. E eles mesmos disseram, admirados, vê quantos judeus se converteram, milhares de judeus. Ficam felizes em ouvir essas boas notícias que Paulo trouxe a ele da Ásia. Mas havia aquela situação das pessoas que acusavam Paulo de estar contra o judaísmo. Então Paulo está ali na igreja, está ali Tiago, que é o irmão de Jesus,
e estão ali os anciãos, todos ouvindo. E quando Paulo termina de dizer, então ele vai ouvir o conselho de Tiago, o pastor da igreja ali em Jerusalém. E Tiago diz: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem em Cristo, e todos são zeladores da lei. Eles cumprem a lei, eles guardam a lei, mas são salvos a si mesmo. Assim como nós não desfazemos da lei, a lei é boa. A lei nos mostra o pecado, revela o pecado. A lei nos ajuda. Sem a lei, não saberíamos sobre o pecado. Mas quando conhecemos o pecado, precisamos da salvação, precisamos de Cristo. Em Cristo se completa toda a lei, termina a lei. A lei vai até Cristo e ali é o ponto final. Precisa o homem aceitar a Jesus Cristo para ser salvo. E no versículo 21, o pastor Tiago diz para Paulo: já acerca de ti, vou colocar entre parênteses, meu irmão Paulo, já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Essa era a situação. E que eles temiam daquilo que ia acontecer a partir desta acusação de Paulo. Então, o pastor Tiago dá um conselho para Paulo. Talvez aquele conselho não tenha brotado ali na sua mente. Talvez tenham pensado que fariam com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém. Então ele vai dizer que tem 4 jovens que fizeram votos para o Senhor e que chegou o tempo de pagar o voto. Assim como Paulo também tinha feito voto. Nós lemos que lá em Cencreia, estando ainda na Acaia, ele rapou os cabelos, porque ele tinha deixado crescer, porque ele tinha também voto. Era o voto do Nazireu, quando não se pode cortar o cabelo, não se pode tomar bebida alcoólica forte, não se pode tocar num defunto, numa coisa imunda. E ele separa, ele não faz essas coisas, mas não é esse o objetivo, não é esse o voto. Essas coisas têm que ser feitas paralelo com o voto, assim como o jejum. Quando nós jejuamos, o alvo não é o jejum, o alvo é aquilo que estamos buscando e fazemos o jejum para ter esse período de afastamento das coisas, para ter um período de oração, buscando um alvo. Esse também era o objeto do voto que Paulo fez, estando ainda lá na Macedônia. E Paulo agora veio para Jerusalém, porque o voto é pago no templo. E Paulo ia no templo pagar o voto. E por isso ele queria estar em Jerusalém. E por isso ele disse para os irmãos lá na Ásia: eu tenho que ir para Jerusalém. Agora tem mais 4 jovens que estão na mesma situação que ele. Então a ideia, o conselho que Tiago dá para Paulo é que ele se junte a esses 4 moços, inclusive pague todo o processo de entrega do voto, o corte de cabelo talvez, e também a oferta que vão levar para oferecer, que Paulo tomasse conta de tudo isso para que fosse visto. Paulo, ele não era hipócrita. Paulo não fazia as coisas para agradar os homens, ele buscava agradar a Deus. Por isso é que vimos nas pregações anteriores o sofrimento de Paulo, porque ele era fiel àquilo que ele pregava. Ele era fiel a Deus. Ele não era uma pessoa
que tinha os seus próprios interesses. Ele não procurava agradar os homens, e sim a Deus. Quero dar uma parada para lembrar de uma ilustração. Certo pastor foi avisado por um membro da igreja, talvez da tesouraria, do conselho da igreja, que uma família com uma boa quantidade de membros da família, uma família abastada financeiramente, não estava se agradando da linha da mensagem daquele pastor. E estavam querendo sair da igreja. E se querendo ameaçando sair da igreja. E este irmão foi falar com o pastor. Pastor, esta família não está se agradando da linha das pregações. E o pastor olha para o irmão firmemente nos olhos. E o que é que você está me sugerindo fazer? E ele fica quieto. E o pastor responde: eu não estou aqui para agradar os homens. Eu estou aqui para agradar a Deus. Não sei se essa família saiu ou se entendeu que a mensagem não era do pastor, mas de Deus para eles. Para que mudassem, talvez, algumas coisas. Paulo não tinha também interesse próprio, muito menos financeiro. Crente deve viver dentro da vontade de Deus, principalmente a liderança, o pastor. Prega aquilo que você vê que é a palavra de Deus. Mas Paulo ia oferecer o sacrifício. Ele não vai oferecer por causa deste conselho de Tiago. Lembremos-nos que ele já tinha feito este voto estando ainda na sua viagem missionária. Ali na região da Acaia, ele resolve fazer esse voto, e eu não sei aonde começou o voto, só sei que terminou em Cencreia. E aí ele volta para Jerusalém para ir ao templo. E se unir a mais 4, nada mudaria. E a ideia que tinham Tiago e os anciãos é que se ele fosse visto dentro do templo, oferecendo sacrifício por voto, então toda a situação seria acalmada. E Paulo poderia continuar livremente exercendo o seu ministério dentro da igreja. Essa era a estratégia deles. Mas a estratégia dos homens falham. Não adianta nós querermos fazer os nossos próprios projetos sem a aprovação de Deus. Nós podemos fazer projetos, mas precisamos buscar a orientação de Deus, a aprovação de Deus, porque os nossos projetos são falhos. Nós não conhecemos o dia de amanhã, não sabemos nem se vamos estar vivos. Nós fizemos um propósito para no dia de ontem, dia 21 de agosto, quando completamos 50 anos de casado, de fazermos uma festividade, uma pequena festividade. Até separamos algum dinheiro, pouco dinheiro, para esse dia. Porém, muita coisa aconteceu e não tivemos clima para nenhuma festividade. Completei também 15 anos do ministério pastoral e também 70 anos de idade. Mas o Senhor mudou os nossos planos. E passamos um dia festivo, alegre, graças a Deus, mas os nossos projetos não vingaram. E assim, muitos outros poderão não vingar. Bendito seja o nome do Senhor. Os planos deles são muito melhores que os nossos. Nós somos imperfeitos e falhos, mas Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus é confortador e queremos sempre que a vontade de Deus se faça na nossa vida. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo está ali, dentro do templo, oferecendo o seu sacrifício. Eram 7 dias para se oferecer
esse sacrifício, já quase cumprindo, não diz quantos dias se passaram, mas creio que estavam ali no 6º para o 7º dia, quase cumprindo, até mesmo poderia ser o último dia, a Bíblia não informa. O fato é que um dos judeus lá da Ásia, daquelas sinagogas, quando ele entrava para pregar o evangelho primeiro aos judeus, depois aos gentios, e os judeus acabavam expulsando das sinagogas, viu Paulo e conheceu Paulo. E viu também um outro irmão, Trófimo, que ele pensou que era um gentio, que Paulo tinha introduzido no templo, no átrio dos judeus. E há uma divisão entre os átrios. Átrio é um espaço onde ficam as pessoas. O espaço dos judeus, o espaço das mulheres judias, o espaço dos gentios. Entre a divisão dos gentios e judeus, há uma placa na parede que proíbe a passagem do gentio daquele espaço para o espaço dos judeus, com risco de morte. E Paulo teria levado este gentio e erraram, confundiram, mas acusaram para dentro do átrio dos judeus. E começou-se então um grande alvoroço. A multidão estava tão violenta que arrastavam Paulo, carregavam Paulo por causa da violência. Nós vamos encerrar por aqui. A mensagem é longa, ela continua na próxima semana. Mas nessa conclusão, quero dizer que tudo está sob o controle de Deus. Deus já tinha avisado Paulo de que o esperava estas situações na cidade de Jerusalém. Ele sabia que estava indo lá e sabia que Deus estava à frente de tudo. E as estratégias todas que fizessem seriam em vão, porque o que vale mesmo é a vontade de Deus. E agora ele está ali, sendo carregado violentamente pela multidão. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer, que nós vamos ver na próxima semana. Mas quero dizer para os irmãos, há perseguição por causa do nome de Jesus. É isso que está acontecendo com Paulo. Muitas pessoas estão hoje sendo perseguidas. Muitas pessoas estão sendo assassinadas, mortas, impedidas, ameaçadas por causa do nome de Jesus. Nós já estamos vivendo no nosso país situação como esta. Temos um pastor em Minas Gerais que está sendo processado como homofóbico por causa da palavra de Deus. Existe no nosso meio pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisamos estar firme na palavra de Deus. Não sabemos o que vai nos acontecer. Não sabemos a que ponto chegarão essas perseguições sobre a nossa vida. Mas nós não procuramos agradar a homens. Procuramos agradar ao Senhor. Paulo não buscava nada nessa vida. Ele sabia que morrer é lucro, morrer é ganho. Ele sabia que vivendo ele serviria o Senhor, mas quando morresse estaria com o Senhor. Nós não temos o que temer, nós temos que servir ao Senhor. Se envolva com o Senhor. Busque cada vez mais este envolvimento. Tenha alegria, prazer, não só no estudo da palavra de Deus, não só na oração, mas na sua vida. Você brilhando nesse mundo tenebroso, levando a palavra de Deus, levando a salvação àquele que perece. Sobretudo nesse tempo, que é sempre bom lembrar, quantas pessoas estão morrendo sem salvação. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar, possa usar as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.